profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. E eu tive um pouco de dificuldade em preparar essa mensagem. Eu tive um pouco de dificuldade. Meus irmãos vão entender o porquê. Capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém. Glória a Deus. Por volta do ano de 760 a 750 a.C., Deus vai buscar o profeta Amós. Detalhe: o homem trabalhava no campo, ele trabalhava na agricultura e na pecuária. Se fosse trazer de forma simbólica para a minha vida, sou interior da Bahia, lá nas roças, fazendas. Imagina Deus tirando um homem de dentro do seu habitat natural, aonde o entendimento dele, a sua arte filosófica, a sua academia era o campo. O homem entendia de arar a terra, o homem entendia de bois, o homem sabia quando era o momento de fazer os cruzamentos, a procriação. Ele entendia acerca de terras, porque também plantava. Ele entendia da botânica, era a sua ciência, era o seu conhecimento, e ali ele fazia de bom grado e não pedia nada a ninguém. Mas um certo dia, Deus aparece para Amós, em um cenário caótico, porque estava aproximando daqui, não muito tempo, cerca de 28 a 30 anos, um dos piores cativeiros que se aproximava da nação de Israel, capital Samaria. Os assírios já estavam com todo o plano elaborado, já estava com toda a arquitetura preparada, e eles iriam entrar, destruir a capital Samaria, iria levar preso os reis como seus vassalos, e eles agora viveriam escravos. Detalhe: o agravo conduto de toda essa história, lendo esses capítulos, o profeta Amós encontra um cenário de injustiça, aonde os ricos, os poderosos tinham poder, oprimia, escravizava os pobres. Se os irmãos observarem onde convir, o capítulo de número 4, o primeiro versículo, a descrição é: ouve estas palavras, vírgula, vacas de Baçã. Ué, o profeta está pregando para vacas? Se nós entendermos aqui, é uma parte filosófica da Bíblia. A Bíblia, ela se discerne nos seus segmentos espirituais, literais e filosófica. Quando eu fui buscar a questão das vacas de Baçã, a região de Baçã, no Oriente Médio, eram as terras mais férteis, onde tudo que plantava crescia, o seu solo germinava de maneira fácil, aonde os touros de Bazã eram fortes, robustos, e consequentemente as suas vacas também eram bonitas, viçosas. Quando a referência do texto diz: ouve, ó vacas de Baçã, esse codinome era dado para as mulheres que ora pleiteava e estava cercando a mesa da corte real, as princesas, as cortesãs, que vivia da riqueza extraída pelos homens para bancar os seus luxos, para bancar os seus caprichos. Então, quando a palavra foi dirigida às vacas de Baçã, era Deus dizendo pela boca do profeta Amós: a mordomia está acabando, está chegando o fim de toda essa regalia.
Porque essas mulheres, elas não se importavam que os seus próprios irmãos compatriotas estavam sendo vendidos como escravos, onde a maioria vivia na extrema pobreza, e elas cada vez mais com joias, tomando banhos em leites de cabra, pétalas de rosa, usando as melhores especiarias, os mais puros linhos estavam sobre os ombros dessas mulheres. Então Deus tomou a boca do profeta e disse: vós, vaca de Baçã, que estáis no monte de Samaria. Aqui o direcionamento é a capital, a sede do governo, que oprime os pobres, que quebrantai os necessitados, que dizei ao seu senhor: dai-me mais para cá, comamo-nos, bebemos-nos. Então não havia importância de que forma que a riqueza, que o tesouro era gasto. Parece que é hilário hoje. Nós temos uma presidência e temos uma esposa de um presidente, que é onde tem um cartão corporativo, onde ela prega a igualdade social, mas gasta, esbanja o seu dinheiro. Detalhe, pastor, mas é política. A política sempre existiu, sempre existirá. Aqui, o tratamento era direcionado aos políticos, aos governos. A corrupção, a imoralidade tomou parte deste povo. O povo que ora, adorava a Deus, apresentava os seus sacrifícios no seu santuário. A nação que Deus escolheu para poder reinar. Agora eles estão caídos, debruçados na imoralidade, na apostasia. Quando a convocação do versículo 12 veio, não foi à toa. Quando o Senhor deu alerta pela vida do profeta Amós, ele disse: prepara, prepara, porque a fatura vai chegar, a conta vai vir. A minha preocupação agora não é com esse momento em si. A minha preocupação é quando a fatura chegar. Gastar é bom, consumir melhor ainda. Mas quando a fatura chega, quem nunca comprou, não se programou, gastou, e quando chegou a fatura, tomou aquele choque. Assim vai ser no grande dia do Senhor. Quando a ficha cair, quando a hora chegar. Eu faço o que eu quero. Sim, pode fazer. Quem manda em mim sou eu. E exatamente. Continue pensando que quem manda é você. Esse povo aqui vivia em prosperidade. Como pregar juízo? Como pregar queda? Como pregar ruína se o povo está bem? Se tem dinheiro? Se a mesa está cheia? Se não tem doença? Porque nós temos esse mau costume de nos atentarmos para Deus nos momentos caóticos, de dor. Só lembramos que existe um Deus, como muitas vezes eu fiz. E aí vem agora o processo do vaso na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18. Ô Jeremias, levanta aí, filho. Agora desce. Vou lhe mostrar um negócio aqui. Aí lá tinha uma mão trabalhando no vaso. O oleiro trabalhando no vaso. Somos nós, casa de Israel. Aí o vaso foi, quebrou, desmanchou, quebrou um pedacinho de barro. Se ele fizer assim, ó, acabou. Se ele desligar a tomada lá, acabou aqui embaixo. Acabou. Quantos que eu já vi, quantos. Quem me batizou na facção, eu pensava que aquele homem era indestrutível. Ele levou tiro, facada. Eu vi ele levar um coice de um cavalo, agora ele morreu. O miserável é tão ruim que a marca na ferradura ficou no espeto dele, pastor, não morreu.
Quem batizou na frente da facção criminosa era um homem miserável. Ele mesmo contou que matou um homem 3 vezes. Ele disse como? Ele disse, ele foi afogada, eu atirei e mergulhei na água e matei ele afogado. 3 vezes. Ele disse, eu nunca conheci um homem tão bravo como o senhor. Um homem que chegou a matar o outro 3 vezes. Faqueou, baleou e afogou. Mas eu vi morrer igual uma criança. E depois eu percebi que não tem ninguém indestrutível. Não tem ninguém forte o suficiente. Não tem ninguém à prova de bala. Quantas vezes eu fui para o terreno de Candomblé fechar meu corpo. E lá as entidades malignas diziam o quê? Vou fechar seu corpo. Vamos fazer aqui um trabalho. Aí gastava lá o dinheiro. Aí botava os quelê, os contegum. Botava as guias lá de Xangô, de Oxóssi. Fechou o corpo. Fechou o corpo que nada. Só tem um que livra da morte. Só tem um que livra da morte. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Era o Senhor avisando, está chegando a hora do acerto de conta. Está chegando o momento. E agora eu jurei pela minha santidade. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Aí diz assim, o versículo 7 do capítulo 4. Além disso, eu retive a chuva. Olha o sinal. Além disso, eu retive a chuva. Eu fiz chover numa cidade e não fiz chover na outra. Detalhe, era o momento da colheita. O povo esperava o ano todo, como nós aqui em São Paulo. Esperamos o ano todo pelo verão, né? Quem curtiu, curtiu, viu? Olha o frio aí. Eu que não fui besta, baiano gosta de praia, já fui de Manguanguá, já, viu? Já molhei meus pés lá na água e já tomei meu sol. Porque eu sabia que o inverno estava chegando. O povo estava esperando. É tempo da cega. É tempo de colher. Manda chuva, manda chuva. Quem nunca saiu de casa chovendo, que chegou ali em Santa Amaro, não tinha chuva. Ei, Deus fez isso. Fez chover na cidade vizinha, mas na cidade de Israel não chovia. E o povo doido, cadê a chuva? Cadê a chuva? Ia para outra cidade que estava chovendo. Chegava lá, bebia, comia, mas a Bíblia diz que não fartava, não enchia. Era Deus dizendo, olha os sinais aí. Olha os sinais aí. Versículo 8. Andaram errante entre 2, 3 cidades, indo comer, beber, mas não acharam, não saciou. Contudo, vós não se convertesse a mim por 7 vezes. Isso aqui era o profeta gritando nas ruas de Jerusalém. Perdão, de Samaria. Era o profeta gritando, olha, olha, assim diz o Senhor. Olha os sinais. Cuidado. Era o profeta de Deus, o arauto. O profeta de Deus nada mais é do que um porta-voz. É aquele que tem a presciência. É aquele que dá o entendimento para que transmita ao povo qual é a sua vontade. O Senhor me separou para esse ofício aqui. Detalhe, eu não pedi para ele. Eu não escolhi ser profeta. Eu era ladrão. A minha profissão era roubar. A minha profissão era traficar. Mas eu vou fazer o que se ele foi lá me buscar? Eu vou fazer o que se ele foi lá me resgatar? Eu vou fazer o que aqui dentro de uma quadrilha de mais de 20? O que não morreu ficou de cadeira de roda. E ficou esse negro aqui abusado, que grita, esquela, que pede, que roga, que suplica, para que vocês atentem para o caminho do Senhor. Eu vou fazer o quê? E muitas das vezes mal interpretado, mal visto, mal remunerado. Não tem um salário há 20 anos. Abre mão de tudo para viver em prol do reino. E recebo caras e bocas, braço cruzado, perna cruzada. Às vezes estou pregando nos lugares, a pessoa se levanta, sai, vai embora, porque não gosta de ouvir a palavra. Aí vai para casa, liga lá para assistir o Big Brother, para ver lá a pornografia, a fornicação, a prostituição. Mas na igreja não é homem, não é mulher de ouvir uma palavra dessa. Eu sabia que não ia dar certo. Da próxima vez escolhe um tema, amém. Olei, vou cantar a saia.
Eu estou pregando a palavra dele. E no final de tudo, o Senhor disse, versículo 12: portanto, assim te farei, ó Israel. Não quis ouvir não, foi? Não quis se converter não. Agora chegou a hora do acerto de conta. O interessante, eu vou caminhar para finalizar. As mensagens de Ageu eram mensagens metafóricas, eram metáforas. Pensa em um homem do campo. Tu já percebeu que eu sou nordestino? A minha pronúncia me entrega logo. Tem cabra que vem para São Paulo, passa um mês. Ô meu, tá de conversa, é baiano, você é nordestino. Brincando, para quebrar o gelo. Eu sei que a mensagem está, mas eu tenho orgulho da minha raiz. Amo os paulistas, mas amo mais do meu Nordeste. Ô glória. Vou nem perguntar se tem nordestino aqui. Vou nem perguntar. Não vou nem perguntar. Ô glória. Essa terra é uma terra abençoada, terra de oportunidade. Foi aqui que o Senhor me trouxe para exercer o ministério. Mas observa o texto. Ele usava mensagens metafóricas. No capítulo 2, versículo 13, ele disse: uma carroça carregada. Ele ia falar o quê? O homem só vivia dentro dos pastos. O homem só entendia de boi, só entendia de plantas. E ele vai usar a figura metafórica de uma carroça carregada. No capítulo 3, versículo 8, um leão rugindo. Era a forma dele chamar a atenção. Como Jesus muitas das vezes usou parábolas. Parábolas são comparações. Parábola é um termo que deriva do grego parabolé, comparar, comparação. Olha a linguagem metafórica dele. Capítulo 3, versículo 12. Uma ovelha mutilada. Comparou a Israel com uma ovelha que seria mutilada. Capítulo 4, versículo 1. Uma vaca de Bazã. Li para vocês. Capítulo 8, versículo 1. Um cesto de frutos maduros. O que estava se aproximando era algo iminente que não poderia ser adiado. O seu encontro com Deus já foi marcado, ó. Só que esse encontro ninguém marcou na agenda. A minha agenda do mês está toda preparada. Já tem as passagens compradas, as pontes aéreas que eu vou fazer, os lugares que eu vou. Por misericórdia, esse é o 3º ano consecutivo. Paraguai, aí agora vou para o Uruguai, vou para a Argentina. Está tudo certinho na minha agenda. E na agenda dele? Se no meio desse percurso ele falar: não, filho, eu já fiz plano com vocês aqui em cima. Para esse dia aqui, poucos se preparam. Pregamos sobre ele, falamos sobre ele, mas não queremos ir para ele. Deixa eu perguntar: quem quer morrer aqui? Eu não sou hipócrita, eu não quero. Mas se for a hora, eu tenho que estar preparado. O acerto de conta vai vir. Eu queria pregar outra coisa. O acerto de conta está chegando. No capítulo 7, no versículo 14. Aí agora vem o saldo do profeta. Olha o que o profeta recebeu aqui como saldo. Capítulo 7. Eita glória. Versículo de número 14. Esse aqui é o saldo. A Bíblia diz que se levantou o sacerdote Amazias. O sacerdote Amazias disse: Amós, cale a sua boca, rapaz. Esse negócio que você está pregando aí, ó, é fora de moda. Não se prega mais esse negócio, não. Já tentaram me moldar, sabia? Já me levaram até em gabinete. Pastor, você tem que parar com esse negócio aí. Fica pregando, você fica assustando as ovelhas. Você fica colocando, ó. Quem foi que disse que palavra mata ovelha? Quem foi que disse que cajado mata ovelha? O que é que Davi tinha nas mãos? Um cajado. O que é que o Salmo 23 diz? A tua vara e o teu cajado me consola.
Vara e cajado é consolo de crente. Pastor, mas a geração hoje, pastor, a geração hoje é light. A geração hoje, ó, é a geração fast food. Não quer comer esses negócios assim mais não, pastor. Não faz isso não. Não vai ter agenda. Você não vai pregar. Não vai ter convite. Verdade. Só o pastor Antônio fica me convidando aí todo ano. Tem igreja que eu não passo dentro da porta. Não convida mais. Não gosta. Eu prefiro que você ouça a palavra de Deus aqui por um profeta do que pela boca de um profano lá atrás. Por fofoca e disse-me disse. Aqui é um altar. E altar é altar de revelação. Deus ainda fala. Deus ainda usa os seus profetas para poder falar. Aí foram falar com o rei. E disse, o rei, é o seguinte. Estão conspirando contra o Senhor. E conspiração contra o rei é o quê? O sacerdote, pasme. O sacerdote conspirou contra a vida de Amós. Aí no capítulo 7, versículo 14, aí vem esse homem aqui abrir a boca e dizer: por um acaso eu pedi alguma coisa para Deus? Por um acaso eu escolhi alguma coisa? E respondeu Amós e disse: Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era um boiadeiro, eu era um cultivador de sicômoros. Escuta, ele cultivava sicômoros, não era rosas. Sicômoros dá lá no Oriente Médio, é conhecida como figueira brava. A figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus, que Jesus disse: desça, comigo não é por cima, é por baixo, desça. A figueira que quando Jesus foi procurar figos, encontrou só folhas verdes, e Jesus disse: amaldiçoa, seca-te e não haja mais fruto de ti. Jesus odeia hipocrisia. Aparenta ter, mas não tem. A geração de hoje é essa. Aparenta ter, mas não tem. Aparenta fazer, mas não faz. O mal passa pelo bom e o bom passa pelo mal. É a geração do século 21. Cultivador de sicômoro, conhecido também como figueira de Faraó. Por quê? Raiz dura. Eu quero ver tu tirar uma figueira do chão. Raiz dura. E o figo não era de qualidade, era um figo ruim. Ele disse: eu sou acostumado a trabalhar com figueira, rapaz. Ruim. Eu era boiadeiro. Eu nunca vi um boiadeiro manso. Acho que por isso que Jesus conheceu ele. É por isso que Jesus escolheu ele. Agora eu estou entendendo, Jesus. É por isso que Jesus vai lá fora e pega os doidos, porque sabe que não tem papo na língua. Deixa eu te falar uma coisa aqui com toda humildade e simplicidade. Rapaz, eu meti a bala no delegado da cidade. Você acha que eu vou ter medo de cara? É por isso que ele pega os doidos. Ele pega os doidos para confundir o quê? Para confundir. Ele vai pegar você para confundir, negão. Com todo respeito, com todo carinho, ele vai te pegar para confundir. O teu testemunho vai ser grande. A tua hora está chegando. E não adianta reclamar. E que eu fez Amós? Ele disse: mas o Senhor, versículo 15, mas o Senhor me tirou do gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza. Quem mandou foi Deus. Então quem se responsabiliza é Deus. Meu amigo, com todo respeito, eu lhe respeito com muito carinho, com muito amor e com muito orgulho, mas eu já passei dessa fase de ficar preocupado com o que vão falar, do que vão dizer, se a mensagem foi boa, se a mensagem não foi, se vai convidar para o próximo ano, se não vai. Deixa eu te dizer uma coisa: o compromisso é com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus. Vai-se os anéis, fica-se os dedos, perca a oferta, perca o amigo, mas a palavra de Deus é prego batido e ponta virada, Jesus. Já está de um jeito que está ficando feio. Recente eu fiquei sabendo que um pregador, um amigo nosso, foi processado. Porque o profeta foi, botou o dedo na cara assim e disse: ó, assim diz o Senhor,
para de adulterar. E detalhe, já havia tantos avisos para esse cabra, tantos avisos. Aí disse que Deus não envergonha, não envergonha. Aí um belo dia, o profeta desceu e foi lá e profetizou, diz: ó, assim diz o Senhor, para de adulterar. Ainda tem João Batista, viu, que chegou na cara de Herodes e disse: Herodes, não é lícito tomar para si a mulher do seu irmão Felipe. Cabeças vão rolar, mas a profecia vai ser proferida, a palavra vai ser pregada. Cadê o João Batista, hein? Cadê o João Batista? Cadê o João Batista dessa geração, que não vai se corromper, que não vai temer pela sua própria vida? Ei, a hora está chegando, crente. A hora está chegando. Eu estou finalizando a mensagem, graças a Deus. Você vai comparecer para prestar conta daquilo que você fez, fato. Mas também você vai comparecer para prestar conta daquilo que você deixou de fazer. A preocupação é do que eu fiz, mas pouco se atenta para aquilo que também que deixou de fazer. Quantas vezes Deus mandou você ir e você não foi? Quantas vezes Deus te deu a mensagem e você não entregou? Quantas vezes você olhou com medo de perder a amizade, com medo de perder o amigo, preferiu manter, eu estou pregando para alguém, preferiu manter a amizade, preferiu manter o social e não falou aquilo que Deus mandou. Exerça o seu papel, haja o que houver, faça. Quando Deus escolheu Jeremias, o Senhor disse: Jeremias, a partir de hoje eu vou te colocar contra tudo e todos. É a partir de hoje. Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. O Senhor disse: abra a tua boca e as minhas palavras vão estar em você. Quer que eles ouçam ou não ouçam, detalhe, vão saber que no meio de vós eu levantei um profeta. Cadê você que veio? Cadê você? Se de fato você tem esse desejo no seu coração, se de fato você foi separado para esta obra, se Deus te levantou, faça, vá. Ele conta com você. Vai! Levanta, homem! Esforça-te. Foi a preocupação de Josué. E agora, Senhor, e agora? O teu servo Moisés morreu. Verdade, a geração de Moisés passou, mas agora vem a geração de Josué e de Caleb. Josué, é o seguinte: eu te escolhi, homem. Foi eu que te elegi. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, você contigo também, você contigo também. Vai para a minha palavra, medita dela de dia e medita dela de noite. Quer ser bem sucedido? Palavra. Pastor, eu quero fazer academia de letra. Faça, se forme, diploma, faculdade, anel no dedo, isso tudo é bom. Mas aqui está o segredo do sucesso. A palavra. Quer crescer, quer desenvolver, quer ter progresso? Palavra. A palavra. Se tu andar conforme a minha palavra, se prudentemente tu caminhar dentro da minha palavra, eu vou te fazer grande, homem. Eu vou te fazer bem sucedido. Eu vou te levar. Antes o diabo me levava em presídio, em presídio, em cadeia, em cadeia, em centro de recuperação, em centro de recuperação. Hoje Jesus me leva em estados, cidade, países, pregando e anunciando o evangelho. O que você não teve capacidade de fazer com as suas próprias forças, preocupa não, santa. Quem vai te colocar lá é Jesus.
Você vai entrar dentro daquela faculdade. Você vai entrar dentro daquela universidade. Sabe aquela empresa, homem, que você passou, olhou e disse: não, não é para mim não, é multinacional, é muita coisa. Jeová está dizendo: não é não, te coloco lá dentro num piscar de olho. Sou eu, Deus, que faço chover na cidade e na outra não faço. Sou eu, vosso Deus, que te escolhi. Foi eu que te escolhi. A nação de Israel não queria ouvir, porque vivia em prosperidade econômica, espiritual. Estava morto, mas tinha dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro. A geração midiáticas, a geração dos famosos, dos influencers. Eles pensam que estão bem espiritualmente. Um certo dia eu estava orando e o Senhor disse para mim: pastor Antônio, tem muitos homens em pé diante de outros homens, mas diante da minha presença estão caídos. Eu falei: rapaz, olha. Eu disse: como é esse negócio, Senhor? Ele disse: tem homens em pé diante de outros homens, fazendo seus acertos, suas barganhas, suas trocas. Para eles estão tudo bem. As mesas estão forradas, os conclaves estão cheios, as convenções estão lotadas, as ofertas estão gordas, os dízimos são altos. A língua está coçando. Tem um homem que é conhecido por Marajá. Profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. E eu tive um pouco de dificuldade em preparar essa mensagem. Eu tive um pouco de dificuldade. Meus irmãos vão entender o porquê. Capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém. Glória a Deus. Por volta do ano de 760 a 750 antes de Cristo, Deus vai buscar o profeta Amós. Detalhe: o homem trabalhava no campo. Ele trabalhava na agricultura e na pecuária. Se fosse trazer de forma simbólica para a minha vida, sou interior da Bahia, lá nas roças, fazendas. Imagina Deus tirando um homem de dentro do seu habitat natural, aonde o entendimento dele, a sua arte filosófica, a sua academia era o campo. O homem entendia de arar a terra, o homem entendia de bois. O homem sabia quando era o momento de fazer os cruzamentos, a procriação. Ele entendia acerca de terras, porque também plantava. Ele entendia da botânica, era a sua ciência, era o seu conhecimento, e ali ele fazia de bom grado e não pedia nada a ninguém. Mas um certo dia, Deus aparece para Amós, em um cenário caótico, porque estava aproximando daqui, não muito tempo, cerca de 28 a 30 anos, um dos piores cativeiros que se aproximava da nação de Israel, capital Samaria. Os assírios já estavam com todo o plano elaborado, já estava com toda a arquitetura preparada, e eles iriam entrar, destruir a capital Samaria, iria levar preso os reis como seus vassalos, e eles agora viveriam escravos. Detalhe: o agravo-conduto de toda essa história, lendo esses capítulos,
o profeta Amós encontra um cenário de injustiça, onde os ricos, os poderosos tinham poder, oprimia, escravizava os pobres. Se os irmãos observarem onde convir, o capítulo de número 4, o primeiro versículo, a descrição é: ouve estas palavras, vírgula, vacas de Baçã. Ué, o profeta está pregando para vacas? Se nós entendermos aqui, é uma parte filosófica da Bíblia. A Bíblia, ela se discerne nos seus segmentos espirituais, literais e filosófica. Quando eu fui buscar a questão das vacas de Baçã, a região de Baçã, no Oriente Médio, eram as terras mais férteis, onde tudo que plantava crescia, o seu solo germinava de maneira fácil, aonde os touros de Baçã eram fortes, robustos, e consequentemente as suas vacas também eram bonitas, viçosas. Quando a referência do texto diz: ouve, ó vacas de Baçã, esse codinome era dado para as mulheres que ora pleiteava e estava cercando a mesa da corte real, as princesas, as cortesãs, que vivia da riqueza extraída pelos homens para bancar os seus luxos, para bancar os seus caprichos. Então, quando a palavra foi dirigida às vacas de Baçã, era Deus dizendo pela boca do profeta Amós: a mordomia está acabando, está chegando o fim de toda essa regalia, porque essas mulheres, elas não se importavam que os seus próprios irmãos compatriotas estavam sendo vendidos como escravos, onde a maioria vivia na extrema pobreza, e elas cada vez mais com joias, tomando banhos em leites de cabra, pétalas de rosa, usando as melhores especiarias, os mais puros linhos estavam sobre os ombros dessas mulheres. Então Deus tomou a boca do profeta e disse: vós, vaca de Baçã, que estáis no monte de Samaria. Aqui o direcionamento é a capital, a sede do governo, que oprime os pobres, que quebrantai os necessitados, que dizei aos seus senhores: dai-me mais para cá, comamo-nos, bebemos-nos. Então não havia importância de que forma que a riqueza, que o tesouro era gasto. Parece que é hilário hoje. Nós temos uma presidência e temos uma esposa de um presidente, que é onde tem um cartão corporativo, onde ela prega a igualdade social, mas gasta, esbanja o seu dinheiro. Detalhe, pastor, mas é política. A política sempre existiu, sempre existirá. Aqui, o tratamento era direcionado aos políticos, aos governos. A corrupção, a imoralidade tomou parte deste povo. O povo que ora, adorava a Deus, apresentava os seus sacrifícios no seu santuário. A nação que Deus escolheu para poder reinar. Agora eles estão caídos, debruçados na imoralidade, na apostasia. Quando a convocação do versículo 12 veio, não foi à toa. Quando o Senhor deu alerta pela vida do profeta Amós, ele disse: prepara, prepara, porque a fatura vai chegar, a conta vai vir. A minha preocupação agora não é com esse momento em si. A minha preocupação é quando a fatura chegar. Gastar é bom,
consumir, melhor ainda. Mas quando a fatura chega, quem nunca comprou, não se programou, gastou, e quando chegou a fatura, tomou aquele choque. Assim vai ser no grande dia do Senhor. Quando a ficha cair, quando a hora chegar. Eu faço o que eu quero. Sim, pode fazer. Quem manda em mim sou eu. E exatamente. Continue pensando que quem manda é você. Esse povo aqui vivia em prosperidade. Como pregar juízo? Como pregar queda? Como pregar ruína se o povo está bem? Se tem dinheiro? Se a mesa está cheia? Se não tem doença? Porque nós temos esse mau costume de nos atentarmos para Deus nos momentos caóticos, de dor. Só lembramos que existe um Deus, como muitas vezes eu fiz.